Olá, boa noite para você que está nesse exato momento, nesse instante, começando a acompanhar mais uma transmissão do portal de notícias Agora RN pelo Facebook Live. Eu sou Alex Viana, estamos no Agora TV, que é uma produção, um canal de comunicação do portal de notícias Agora RN, um portal que você acompanha todas as informações da política, da economia, cidades, polícia, esportes, tudo que é notícia, tudo que é acontecimento, no www.agorarn.com.br e também por meio de suas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter. Nós iniciamos nesta quarta-feira mais uma rodada de entrevistas com os candidatos a prefeito de Natal nas eleições deste ano, onde vamos poder estar abordando os candidatos, conversando sobre os fatos políticos que estão consubstanciando as eleições neste ano, bem como ouvir dos candidatos as propostas, o que eles pensam a respeito da cidade e possibilitando com que eles falem e se comuniquem diretamente com o público. Hoje nós vamos conversar com o deputado estadual Kelps Lima, que é presidente do Solidariedade no Rio Grande do Norte e candidato do partido a prefeito de Natal nas eleições deste ano. Boa noite, Kelps, seja bem-vindo. Boa noite, Alex, boa noite a todos os que acompanham o Agora RN e o Agora TV, essa transmissão ao vivo pelo Facebook, essa live. A gente usa muito rede social e faz muitas lives também, e é muito legal a participação das pessoas e a interação ao vivo. Obrigado mais uma vez, Kelps, por ter vindo até o portal para a gente conversar um pouco. Kelps, campanha super curta, rápida, né? Começou recentemente e já estamos a 17 dias das eleições. Qual a avaliação que o senhor faz do pleito desse ano até agora? As eleições desse ano, elas cumprem um ritmo, uma dinâmica diferente de todas as campanhas que já foram feitas. A gente já tinha essa avaliação antes, que essa campanha seria uma campanha muito diferente. E tentamos construir uma proposta que se adaptasse a esse novo estilo de campanha. Até agora tem sido muito interessante o resultado que a gente tem tido e acima até do que a maioria das pessoas esperavam. Claro que uma campanha tão curta, ela favorece quem é mais conhecido, ela favorece quem tem mais poder econômico, ela favorece quem topa fazer acordo politiqueiro para ganhar tempo de TV e ter mais estrutura. Mas o eleitor nunca foi tão crítico e nunca esteve tão preparado para votar. A última semana de eleição, como sempre ocorre em Natal e esse ano num volume maior, aguarda grandes surpresas para os candidatos e para as urnas. Por que, deputado? A gente tem uma tradição em Natal de descarregar um volume grande de votos na última semana. Todas as eleições de Natal foram assim, desde 1992, quando Fátima Bezerra tirou João Faustino do segundo turno e fez o segundo turno com Vilma. Ela, uma deputada recém-eleita, com somente 7 mil votos, num partido muito pequeno até então, que era o Partido dos Trabalhadores. E de lá para cá, todas as eleições na última semana, Natal descarrega um número grande de votos. Já foi assim com Fátima, foi assim com Geraldo Forte, com Miguel Mossoró, foi assim com a própria Micarla na última semana, e tem sido assim em todas as eleições. Nessa eleição, eu acredito que esse volume será maior pela crítica que as pessoas estão ao processo político. Bacana. Essa semana nós percebemos um certo endurecimento de alguns candidatos, trazendo algumas críticas mais contundentes ao candidato que está liderando, segundo as pesquisas, que é o prefeito Carlos Eduardo Alves, do PDT, que disputa a reeleição. Mas até recentemente nós podíamos considerar que a campanha eleitoral para prefeito de Natal estava morna, deputado? A campanha eleitoral, por ser curta, na TV você tem que cumprir alguns requisitos. Você tem que se apresentar. Por exemplo, eu só tenho mandato há 3 anos e meio, nunca fui candidato majoritário. Você precisa dar um tempo para se apresentar, para mostrar qual é o seu estilo de fazer política, de onde você veio, quais são suas propostas para a cidade. Isso é normal do início de qualquer campanha, a não ser que ela tivesse sido polarizada lá atrás, há 1 ano, 2 anos, fossem os mesmos candidatos que viessem polarizando desde a eleição anterior. Não é o caso. Então, no primeiro momento, era natural que todos se apresentassem.
A partir de agora, as diferenças serão mostradas. As diferenças na forma de fazer política, as diferenças na forma de ver o mundo, na forma de gerir. A tendência é que nos próximos 10 dias essas diferenças sejam mais acentuadas e isso naturalmente gera um nível crítico maior. O que a gente espera é que essas críticas sejam do ponto de vista político e administrativo. Baixaria não é um bom negócio para nenhum candidato e não acrescenta em nada na vida da população na hora que ela quer escolher seu candidato. Candidato, qual tem sido a repercussão desse modelo que o senhor está trazendo, está imprimindo nessas eleições de campanha, que tem, na verdade, tem enfatizado que é feita uma campanha com poucos recursos e com o uso, por exemplo, do celular substituindo câmeras e aparatos de estúdio e outros elementos? O efeito tem sido espetacular. Onde eu ando nas ruas, todo mundo fala o slogan da campanha, com o celular na mão, desejo no coração, e basta você olhar o resultado das pesquisas. Você tem o prefeito Carlos Eduardo, bem à frente, e você tem 4 candidatos que faziam um bolo. Desses 4 candidatos, você tinha um candidato que na última eleição para governador teve 23% dos votos em Natal, outro candidato que na última eleição para prefeito teve 22%, e uma candidata que é filha de uma governadora 2 vezes, prefeita 2 vezes, foi secretária de Estado, foi secretária do município e está no 5º mandato de deputado estadual. E eu que tenho 3 anos de mandato. Eu hoje estou na frente da pesquisa de todos. A nossa campanha é com baixíssimo recurso, a gente não tem santinho, não tem folder, não tem papel, não tem carro de som, não faço carreata, não faço passeata, não fiz uma grande concentração pública e gravo programa de TV somente com aparelho celular. Nossa campanha é um verdadeiro sucesso. Agora, não é só pelo formato da campanha. As pessoas não são bobas. Não é só por causa disso. É porque nesses 3 anos de deputado eu nunca aderi a governos, eu nunca indiquei cargo comissionado em nenhuma prefeitura, nem governo do estado, nem governo federal. Eu fui escolhido parlamentar do ano no meu 2º ano de mandato. Eu sou o deputado que mais aprovou emendas à Constituição na história do Rio Grande do Norte, entre todos os deputados de todos os mandatos. Os projetos que eu apresento, nenhum geram gastos para o governo. Eu apresentei o secretariado antes, pela primeira vez na história do Rio Grande do Norte, um prefeito mostra a sua equipe antes da campanha. Então há um conteúdo embalado de uma forma moderna e sustentável. As prefeituras têm pouco dinheiro, precisam de criatividade e qualificação. Tudo isso a gente apresentou e por isso que a gente vem crescendo. Deputado candidato Kelps Lima, seria, portanto, não seria demais classificar esse modelo como, até certo ponto, limitado no tocante a resultados, porque na verdade o senhor como candidato busca votos, né? E aí eu já insiro uma outra questão, que é a seguinte: perguntar o que é que o senhor achou dos números das recentes pesquisas, as mais recentes diferindo um pouco das pesquisas anteriores, no sentido de que houve um crescimento do prefeito Carlos Eduardo Alves, né, que tinha uma média de 39% e numa média, comparando as duas pesquisas mais recentes, saltou para mais de 50%, 52%. Olha só, na eleição passada, no dia 19 de setembro, há 4 anos atrás, hoje é dia 15 de setembro, Carlos Eduardo estava nas pesquisas com 59% dos votos, há 4 anos atrás. Nessa mesma semana, e terminou a campanha com 40%. E houve 2º turno. Isso é normal. O prefeito tem muito mais tempo de TV e exibiu um programa de TV absolutamente fantasioso. Agora começa o contraponto, aquilo que eu disse no começo. E a tendência é que ele caia. Não há como os concorrentes e o prefeito não terem um crescimento significativo. Natal só não teve 2º turno em uma eleição, porque o prefeito anterior tinha sido tão desastroso que ele fez a sua sucessora perder a eleição no 1º turno. Esse prefeito desastroso, que foi o único que perdeu a eleição no 1º turno de Natal, foi Carlos Eduardo Alves. Natal vai ter 2 turnos. A questão é de discussão de modelos. O importante é que Natal coloque no 2º turno candidatos que tenham modelos diferentes, para a cidade ter opções para discutir. Se você botar candidatos que fazem política igual, que são parceiros políticos, você não vai enxergar essa diferença. Então a gente precisa colocar modelos diferentes. O nosso modelo diverge profundamente do modelo de fazer política Carlos Eduardo. A gente quer que a escola dê resultado no IDEB e não que a escola esteja pintada, maquiada por fora e o aluno analfabeto dentro. Essa é uma mudança de modelo. O prefeito apresenta obras maquiadas.
mas ele não apresenta os índices do IDEB, os índices de violência, os índices de saúde, a média da frota de ônibus de Natal, porque do resultado desse investimento dele em maquiagem, os resultados como política pública são péssimos. A gente quer fazer o contrário. Indicadores de desempenho em todas as secretarias, para você ter um índice lá de gestão e o cidadão comum poder saber se a prefeitura está melhorando ou piorando, isso auditado por organismos fora da prefeitura. Então são modelos, um modelo moderno de gestão e um modelo que maqueia a cidade. É por conta disso que o senhor não tem apresentado de maneira bem enfática propostas de campanha? O senhor está apresentando, em verdade, um modelo de gestão, e eu perguntaria quais são as suas principais propostas para a cidade. As pessoas têm expectativa de propostas que é diferente da minha. A proposta que se quer é a proposta mentirosa que está na propaganda de alguns candidatos. Por exemplo, vá no YouTube, pesquise Carlos Eduardo BRT, eleição 2012. Ele prometeu BRT. Não teve BRT em Natal. Ele prometeu dobrar as equipes do PSF. Não teve, não dobrou as equipes do PSF. Tem candidato esse ano prometendo um pediatra em cada equipe do PSF. Não tem pediatra suficiente em Natal para isso. Então, assim, se é esse tipo de proposta, a gente não vai fazer. Proposta mentirosa, que não dê para pagar. Agora, só o que a gente tem é propostas. Só tem um candidato nessa eleição que tem um site só para propostas. propostasdekelps.com.br. Nós temos propostas fortes em todas as áreas. Agora, se as pessoas esperam um candidato que prometa uma ponte da Zona Norte, como o prefeito prometeu, como o governador prometeu, o BRT que o prefeito prometeu, e isso realmente não tem, porque a gente não fica mentindo na campanha eleitoral para ganhar a eleição. Se é para ganhar a eleição mentindo, a gente prefere não. Agora, nós vamos transformar a educação do Rio Grande do Norte, direcionando para matemática e inglês, para não ter um mercado de trabalho em logística, turismo e alta tecnologia. Nós vamos investir profundamente em outras áreas do turismo, religioso, cultural, gastronômico, histórico. As nossas propostas são de modelos, de caminhos. E as obras, que serão muitas, serão consequências disso. E não ficar prometendo obra. Adianta prometer, como o prefeito está prometendo, construir 12 escolas, se Natal não cumprir as metas do IDEB. Construir escola é importante, reformar a escola é importante, mas mais importante é o menino aprender a ler e tirar nota boa na prova do IDEB. Isso o prefeito não consegue produzir. Eu consigo, porque eu fiz isso na vida, construí um grande projeto de vida para mim, profissional e pessoal, com pouco e saindo de baixo. Estamos fazendo isso na política, sem o ser de família política tradicional, sem aderir a governos, sem indicar cargos, e vamos conseguir na Prefeitura de Natal, fazer Natal uma cidade espetacular, com pouco recurso, muita criatividade e muita qualificação. As propostas que o senhor apresenta, para quem as ouve, chamam bastante atenção, né? Estarem sintonizadas com o que existe de anseio de gente que pensa, de gente que quer o melhor, que raciocina como deve ser as coisas. O fato de isso não estar se traduzindo, por exemplo, nas pesquisas ainda, pode significar que o senhor estaria tendo algum tipo de dificuldade de passar essa mensagem? Eu acho o contrário, porque a gente está em segundo lugar nas pesquisas, sendo o candidato menos conhecido, sem ter estrutura grande de campanha, sem estar mentindo, que é uma forma que funciona em campanha eleitoral. Vários candidatos ganharam a eleição mentindo. É só você fazer o exercício, pesquisa o programa de governo de Rosalba Ciarline e veja o que ela fez. Pesquisa o programa de governo de Robson Faria e veja o que ele fez. Pesquisa o programa de governo de Carlos Eduardo, a propaganda na televisão, no YouTube, e veja o que ele fez. Então é muito complicado você ter um resultado alto falando a verdade em campanha eleitoral. Nosso programa de governo não promete uma mureta de tijolo. Não é que não vá ter obra, mas a obra vai ser consequência de algo muito mais profundo que a gente vai fazer. Então, nosso resultado é espetacular. Da onde que a gente estava, tinha condição de estar em segundo lugar nas pesquisas, com este modelo de campanha. Agora, como a campanha é muito curta, e eu sou muito pouco conhecido, isso é um processo. E na última semana, que é quando o eleitor decide, a gente tem a confiança que vai descarregar muitos votos, porque ele vai enxergar as diferenças, acompanhando entrevistas como essa, perguntando quem são os candidatos a vice-prefeito dos demais candidatos, qual a qualificação deles, qual a relação da cidade.
Eu, por exemplo, sou formado em gestão pública, formado em Direito na Universidade Federal, tenho pós-graduação em Gestão Pública, faço mestrado em Políticas Públicas, fui secretário uma vez durante um ano e fui premiado nacionalmente. A minha candidata a vice é especialista em gestão, foi secretária de Estado, é servidora pública. Então, essa soma de fatores, isso o eleitor vai depurando. E na última semana, a gente vai ver para onde esses votos irão. E a gente tem muita confiança que, com o nosso projeto, esses votos virão para a gente vai para o segundo turno para ter mais tempo ainda de debater e de comparar modelos. Perfeito. Eu vou insistir um pouco mais, com base em que o prefeito cresceu nessa primeira fase de campanha, né? E alguns analistas observaram que alguns candidatos enfatizaram muito propostas, outros, como é o caso de Fernando Mineiro, puxaram para a questão do golpe, que é uma questão nacional que envolve o PT. Outro candidato ficou batendo com outro candidato e não cuidou de ter um olhar crítico, por exemplo, para a gestão municipal do candidato mais forte, que é o prefeito Carlos Eduardo Alves. Eu pergunto, não faltou crítica aí ao prefeito? E a pergunta que se faz é o seguinte: a oposição ao prefeito Carlos Eduardo, o senhor incluso, não se preparou para criticar a gestão do prefeito? Eu critico todo dia. Agora, eu não fico criticando com miudeza. Ninguém vai... tudo que Carlos Eduardo quer é a discussão miúda. Favorece a ele. Você vai dizer, olha, ele não calçou uma rua. Ele vai dizer, eu calcei 50. Olha, ele foi prefeito 10 anos. Se for juntar o mandato dele com a da vice-prefeita, são 20. Só nós fizemos a crítica por outro viés. E talvez por isso a gente esteja na frente dos outros candidatos. Nesses 20 anos de Carlos Eduardo e Vilma, que são parceiros políticos, qual foi a obra que foi feita para atrair turista para Natal? Qual foi a política pública feita pela prefeitura para que alguém saia de sua cidade e venha conhecer em Natal? Uma obra. Nossa maior atividade econômica. Só uma. Não tem nenhuma. A crítica tem que ser profunda. O maior opositor de Carlos Eduardo não sou eu. Eu faço oposição a ele. O maior opositor é o governador. Esse sequer conseguiu produzir um candidato. Esse não é nem uma questão de conseguir atingir o prefeito. O governador não conseguiu produzir um candidato. E ele, todo mundo sabe, o governador quer ser prefeito para ser candidato a governador em 2018. Trouxe um parceiro político dele, que é um deputado estadual que não conhece Natal, que está ali representando o PMDB, porque o PMDB quer assumir a prefeitura em 2018, caso Carlos Eduardo ganhe com a renúncia. E o governador, apesar disso tudo, não conseguiu produzir uma candidatura. A crítica que a gente faz é ao modelo de gestão de Carlos Eduardo e Vilma. Eles não produziram resultados bons para a cidade. Vou repetir, Natal é a 14ª cidade mais violenta do mundo, não atinge a média no IDEB na maioria das faixas de escolaridade, não é referência na saúde nem dentro do Rio Grande do Norte, nunca conseguiu fazer licitação de transporte público, tem uma péssima qualidade de água, é uma cidade com baixo nível de saneamento. Agora, se você for olhar a propaganda do prefeito, você vai ver um monte de obras fantasiosas, com a boa embalagem. Ele embala muito bem as coisas, ele mesmo disse no seu Twitter que gosta de maquiagem. Aí, realmente, nesse primeiro momento, ele leva vantagem. À medida que o debate vai se aprofundando, a gente tem no segundo turno, a coisa vai ganhando outra conotação. Candidato Kelps, o senhor chegou a ser alvo de algumas críticas de adversários na campanha, né? O que é que o senhor achou dessas críticas? Normal, isso é do processo político. É a famosa dor do crescimento. Meu filho, tem um filho pequeno, tem 8 anos, e ele de madrugada começou a ter uma dorzinha na perna, e a gente se preocupou, levou a pediatra, e a pediatra disse, olha, isso é a dor do crescimento, o ossinho dele está crescendo, e ele sente dor. A gente cresceu nas pesquisas, e aí os adversários vão criticar. O importante é você ter a tranquilidade de responder. Claro, você pega tropas de choques dos outros candidatos, e eles estão sempre batendo. A rede social tem um negócio espetacular, porque a gente consegue entrar no perfil de onde vem a crítica. E como a gente tem um trabalho muito bom nas redes sociais, a gente saiu analisando o perfil de onde vinham as críticas. Todos carimbados. Ou são cargos comissionados do prefeito, ou cargos comissionados de gabinete, ou militantes dos outros partidos. Pessoas livres, não.
Essas não vieram criticar. Então a gente, mas ainda assim, para estas, a gente se vê na obrigação de dar satisfação, de explicar, para não se misturar o joio com o trigo. Mas a crítica ela faz parte do processo político. Perfeito. Deputado, já chegando ao final da nossa entrevista, nessa semana nós vimos alguns adversários do prefeito Carlos Eduardo Alves, através do seu marketing, tentando associá-lo ao ex-ministro do Turismo, ex-presidente da Câmara e ex-deputado Henrique Eduardo Alves, que é uma figura que está aí sendo citada na Operação Lava Jato e seria, na avaliação comum, uma forma de tentar desgastar o prefeito diante desse crescimento que ele teve nas últimas pesquisas. O senhor concorda com essa estratégia, com esse tipo de estratégia? Não, eu acho que a crítica tem que ser de modelo. E eu acho que o acordo do prefeito com o PMDB é um acordo ruim para Natal. Não pelo fato de ser o PMDB, mas pela forma que ele se deu. O PMDB tinha Hermano Moraes para colocar como candidato a vice. O PMDB preferiu Álvaro Dias. Isso é ruim para Natal. Álvaro não sabe, se você soltar Álvaro no Gramoré, ele não consegue chegar na João Medeiros Filho. Se você soltar Álvaro no ginásio Nélio Dias e dizer, olha, Álvaro, daqui você vai lá para Itapetinga. Ele se perde e ele não chega na Itapetinga. Como danado esse homem quer ser vice-prefeito de Natal, Carlos Eduardo doido para renunciar, para ir para governador, e ele vai ser prefeito de Natal. Esse acordo é terrível para a cidade. Porque Álvaro, ele conhece muito bem Caicó, que é uma terra maravilhosa. Mas Natal, ele não sabe onde é a Rua do Motor. Ele não sabe nem em que região, nem em que bairro é a Rua do Motor. Ele não sabe nem se tem em Natal rua chamada Rua do Motor. Todo natalense sabe onde é. Não dá. Então esse acordo com o PMDB foi um acordo politiqueiro mesmo. Da pior espécie. E a cara da forma que Carlos Eduardo quer gerir Natal. Isso a população tem que repelir. Perfeito. Deputado, chegamos ao final da nossa entrevista e nós queríamos deixar para os internautas do portal Agora RN a possibilidade de o senhor deixar a sua mensagem como candidato a prefeito de Natal, restando aí 17 dias para as eleições. Eu queria agradecer a você, Alex, aqueles que nos acompanham pelo Face, pelo Agora RN, através aqui do Agora TV. A gente apresentou um projeto para Natal, uma visão de mundo, uma visão administrativa. A gente se qualificou, tanto eu como Magnólia, nos qualificamos na vida. Somos natalenses típicos, nascidos em bairro popular, nascemos os dois no bairro do Alecrim, vencemos na vida vindo de baixo, com estudo, nos qualificamos, temos experiência administrativa no serviço público, montamos um projeto moderno, usando tecnologia que está na sua mão, o exemplo acordo politiqueiro, o único candidato a prefeito na história de Natal. Esse projeto, se você não conhece bem, você tem a oportunidade de conhecê-lo melhor. Como? Leve a campanha para o segundo turno e vamos debater no segundo turno mais profundamente o modelo que o prefeito faz política e o nosso, e você vai poder escolher melhor que tipo de modelo você quer para a sua cidade. Um que quer dar resultado e o outro que apresenta obras vazias e sem resultado em termos de gestão. Obrigado, deputado. Sucesso aí na sua jornada. Nós encerramos agora a nossa transmissão no Facebook. Acompanhem as notícias e a matéria que vai estar relatando as principais declarações do candidato Kelps Lima no portal de notícias Agora RN, no www.agorarn.com.br, e também acompanhe as redes sociais do portal. Um grande abraço para você, uma boa noite e até a próxima.